A história se inicia em um hotel 5 estrelas chamado Grand Awal, localizado na cidade de Uzhou. Dentro de uma das suítes de luxo, uma moça termina de se limpar após um banho relaxante. Nesse momento, um sujeito de preto segura uma peça de roupa e diz que finalmente terá a mulher dos seus sonhos. Com isso, batidas na porta interrompem o clima, enquanto uma voz avisa que a comida encomendada acabou de chegar. Irritado com a interrupção, o ricaço caminha até a entrada para atender o profissional do delivery. O rapaz da entrega aguarda pacientemente com a sacola na mão, sem imaginar o que está prestes a ver. Então a porta se abre e o homem de preto fica em choque ao perceber quem está parado na sua frente. Logo atrás, a esposa surge apenas de toalha e pergunta para o entregador se foi ele quem pegou as roupas dela. Diante daquela cena humilhante, a sacola de comida cai no chão e o silêncio toma conta do corredor. Mas o sujeito começa a gritar ofensas, chamando o trabalhador de bastardo por estar atrapalhando o momento deles. Nisso, a moça solta um grito, chamando o entregador de marido e revela para o amante a identidade do rapaz. Ele então começa a rir da situação por ter feito o pedido sem saber que o companheiro da amante era quem entregaria. O jovem recorda os 3 anos que passou servindo aquela família ingrata, fazendo todas as tarefas domésticas sem nunca ser valorizado por ela. Sentindo uma raiva profunda, o protagonista questiona como ela pôde ser tão baixa a ponto de o trair dessa forma. Mas a traidora responde com frieza que fez tudo aquilo porque o marido não passa de um entregador de comida inútil. Ela continua se gabando e diz que o novo parceiro é o herdeiro de uma família bilionária com posses de 10 bilhões. Nesse instante, a mulher afirma que apenas um homem poderoso assim é digno dela e não um pobre coitado como ele. Com um sorriso debochado, o vilão oferece uma nota 5 estrelas no aplicativo se o traído se ajoelhar e pedir desculpas. O rapaz fica furioso com tamanha falta de vergonha e se pergunta como eles podem ser tão cínicos por serem ricos. Por fim, o ricaço diz para a moça não se preocupar com aquele lixo enquanto volta a dar atenção para ela. O jovem segura o braço do ricaço com força e o sujeito grita de dor, pedindo para o rapaz soltá-lo. Nisso, a traidora fica furiosa e grita para o marido não ousar encostar as mãos do seu novo amante. Com isso, ela ameaça chamar a segurança do hotel de luxo caso o trabalhador não vá embora. Agora mesmo, nesse momento, o rapaz recorda o dia em que viu a foto da noiva pela primeira vez através de um trato de família. Antigamente, ele acreditava que viveria uma vida longa e cheia de felicidade ao lado daquela moça tão bonita. Mas agora o herdeiro percebe que tudo foi ilusão e diz esperar que ela não se arrependa dessa escolha no futuro. Debochada, a mulher afirma que o único arrependimento da vida dela foi ter se casado com um homem tão inútil. Então o protagonista sobe na sua moto de entregas e parte em alta velocidade, deixando aquele lugar para trás. Enquanto dirige pelas ruas, ele atende uma chamada no fone e se identifica como prestador de serviço da empresa. Do outro lado, o idoso avisa que o teste de 3 anos como genro da família Wang terminou oficialmente no dia de hoje. Com isso, o narrador explica que o próximo passo do jovem será enfrentar uma prova difícil no mundo dos negócios. Além disso, o mestre revela que comprou um grande grupo empresarial e nomeou o neto como o novo presidente daquela companhia. Ao ser perguntado se a esposa deveria ser aceita na linhagem rica, o rapaz responde com firmeza que ela não é digna disso. Nisso, o herdeiro acelera o veículo motorizado, sentindo que seu destino está prestes a mudar de forma total. Mais tarde, em um prédio residencial, a moça entra no quarto e encontra o companheiro mexendo em algumas malas. Ela pergunta se ele realmente pretende fugir de casa por causa de algo que ela considera muito pequeno. Com arrogância, a loira diz que o sujeito deve aguentar tudo calado, pois vive e come às custas do dinheiro dela. Nesse instante, o protagonista aperta as mãos com força, sentindo todo o peso das humilhações que sofreu naquele tempo. Ele explode e lembra que suportou 3 anos de maus tratos e agressões dos pais dela sem nunca revidar. Por fim, o herdeiro afirma que aguentou tudo por amor, mas que a partir de hoje não vai mais tolerar nenhum desaforo. Olhando nos olhos da moça, o rapaz afirma com convicção que deseja o divórcio imediatamente. Surpresa com a atitude, ela questiona como aquele inútil tem coragem de pedir a separação. Nesse momento, a loira avisa que sem ela, ele não terá mais direito aos apartamentos de luxo ou aos carros caros. Mas o protagonista apenas ri e diz que não precisa de nada disso, enquanto a mulher reclama do avô ter arranjado aquele casamento. Com isso, ela afirma que sua família possui bilhões e que o rapaz nunca foi digno de ser seu marido. Então o herdeiro sugere que resolva a papelada na manhã seguinte, mas a moça lembra que será o aniversário de 80 anos da avó. Sendo assim, o jovem pede que ela explique tudo para os parentes o quanto antes e avisa que esperará o contato dela. Irritada, a mulher grita ofensas no corredor, dizendo que em poucos dias ele voltará rastejando e implorando por perdão.
Já do lado de fora, sob uma chuva forte, o rapaz recebe um aviso que o transporte já está esperando na esquina. Logo, um carro luxuoso para na frente do mestre, enquanto o clima fica cada vez mais pesado. Nesse instante, vários homens de terno se curvam chamando o jovem de mestre, enquanto uma frota de veículos caros ocupa a rua. Um dos seguranças oferece um guarda-chuva, mas o herdeiro recusa, dizendo que prefere sentir a água cair. Com os pensamentos distantes, o protagonista deixa a chuva limpar sua mente após anos de humilhação constante. Logo em seguida, o assistente coloca um casaco sobre os ombros do patrão e ele ordena que todos partam dali. Naquele momento, a frota de carros caros acelera, chamando a atenção de todos que passam pela região. Observando da janela, a ex-esposa se pergunta por que tantos veículos de luxo estão saindo daquele prédio simples. Dentro do transporte, o sujeito segue em silêncio enquanto seu império começa a se movimentar novamente. O narrador explica que o mundo conhece clãs poderosos, mas ninguém imagina a força oculta da família Ye. Com ativos que passam de 100 bilhões, esse grupo prefere o anonimato e se mantém fora de qualquer lista de bilionários famosos. Por fim, o segurança aponta para um helicóptero e convida o rapaz a seguir o caminho rumo ao seu verdadeiro destino. Além disso, a criação dos herdeiros desse clã é diferente, começando a seleção e os testes aos 3 anos, e para fortalecer o caráter dos sucessores, os anciões criam provas especiais para eles superarem. Nesse momento, o rapaz recorda o dia em que o avô arranjou seu casamento com uma plebeia como parte de um teste. Naquela época, o herdeiro aceitou a aprovação de bom grado por acreditar que viveria feliz ao lado daquela moça. Mas agora tudo isso chegou ao fim e os seguranças o recebem de volta, dando as boas-vindas ao jovem mestre. Diante de uma mansão gigantesca, o protagonista declara que ele e Etienne finalmente retornou para o seu lugar. No dia seguinte, na área nobre da cidade, a família Wong se reúne para comemorar o aniversário da matriarca. A idosa então olha para a neta e pergunta por que aquele perdedor do marido dela ainda não chegou na festa. Desconfortável, a moça inventa uma desculpa, dizendo que ele provavelmente teve que ir trabalhar naquele dia. Com isso, os parentes começam a rir da cara do sujeito por ele ser apenas um entregador de comida inútil. A avó fica furiosa com a falta de modos e ordena que tragam o rapaz para vê-lo imediatamente. Sem saída, a ruiva revela para todos que o verdadeiro motivo da ausência dele é que eles vão se divorciar. Chocada, a matriarca grita perguntando quem deu permissão, já que o casamento foi arranjado pelo falecido avô. Então a esposa começa a chorar e mente para a família, dizendo que o companheiro a traiu com outra mulher. Em seus pensamentos, a traidora conclui que não pode deixar ninguém descobrir a verdade e decide culpar o rapaz. Indignada, a senhora reclama que deram tudo para ele por 3 anos, e mesmo assim o ingrato foi infiel. Um dos primos então diz que ela também tem culpa por não ter deixado o marido tocá-la durante todo esse tempo. Mas a matriarca não quer saber e grita para trazerem aquele animal para que ela possa aplicar a justiça da família. A ruiva concorda rapidamente e pega o celular para ligar para o ex-companheiro na frente de todo. Do outro lado da linha, o herdeiro atende a chamada sem fazer ideia do que está prestes a acontecer. A mulher avisa que a avó quer vê-lo, mas o rapaz simplesmente se recusa a comparecer na festa. Furiosa, a moça não acredita que ele teve a coragem de desligar a chamada na cara dela daquele jeito. Ela então informa a matriarca da recusa e a idosa o ofende dizendo que um genro não passa de um cão. Com isso, a senhora ordena que o neto Xiaojie o traga à força e o primo aceita a chance de bater nele. A ruiva apenas observa o parente sair em busca do seu ainda marido sem dizer uma única palavra. Então a idosa aproveita o momento para fazer um comunicado muito importante para todos os presentes. Ela revela que o novo e misterioso presidente assumiu o controle do poderoso grupo empresarial Wusheng. Sendo assim, a matriarca diz que criar uma boa relação com o novo chefe é vital para o futuro da família Wang. Enquanto isso, em outro lugar, um dos seguranças se aproxima para falar com o jovem mestre. Ele pergunta por que o patrão ainda usa o uniforme e o herdeiro diz que precisa terminar o que começou. Nesse momento, Xiaojie liga para o entregador enquanto dirige em alta velocidade pelas ruas da cidade. O primo pergunta onde ele está e o protagonista responde que está fazendo uma entrega em um condomínio, com um sorriso malicioso no rosto. O sujeito avisa que já está a caminho e pede para o rapaz esperar. Logo depois, o carro de luxo quase atropela o entregador, fechando a passagem dele de forma agressiva. O parente então ordena que ele entre no veículo, pois a avó quer muito falar com ele sobre algo, mas o herdeiro afirma que o divórcio é certo e que não adianta a avó dela tentar implorar por perdão. Irritado, o primo grita que a matriarca quer aplicar a justiça da família e o rapaz questiona o motivo. Com isso, o agressor o acusa de ter arrumado uma amante e diz que ele merece morrer por trair a família. Surpreso, o protagonista tira o capacete e pergunta se foi a esposa que inventou aquela mentira. Nisso, o rapaz não consegue segurar o riso diante de uma acusação tão absurda e sem fundamento. O primo fica confuso e pergunta do que o entregador está rindo com tanto deboche da cara dele. Mas o riso some e o rapaz pensa em como a ex-esposa é sem vergonha por inventar
inventar tal calúnia. Com isso, a expressão do herdeiro muda e o parente se assusta com aquele olhar intimidador e superior. Ele então ordena que o inútil se ajoelhe no hotel, mas o protagonista reforça que não vai a lugar nenhum. Irritado com a teimosia, o agressor sai do carro e ameaça o rapaz por não obedecer às ordens dadas. Sem mais paciência, o primo parte para cima do entregador e tenta acertar um soco bem no rosto dele, mas o herdeiro desvia do ataque com facilidade, se inclinando para o lado sem nem precisar sair da moto. E em um movimento rápido, o protagonista revida o golpe com um soco potente que acerta o queixo do parente. Furioso por apanhar o agressor, saca uma faca e grita que vai executar a justiça da família ali mesmo. Ele avança com a lâmina em mãos, mas o rapaz desvia do ataque sem nenhuma dificuldade novamente. Com um movimento preciso, o herdeiro segura o pulso do primo, impedindo que a faca continue avançando. E aproveitando a chance, o protagonista acerta outro soco com força total no rosto do sujeito arrogante. Caído no chão, o primo ouve o herdeiro dizer que não é mais o cachorro da família Wang para ser mandado. Com um olhar firme, o rapaz afirma que a partir de agora ninguém mais vai dar ordens para ele fazer nada. Humilhado, o agressor grita ameaças enquanto o protagonista sobe na moto e vai embora, deixando ele para trás. Mais tarde, no Hotel Vanhal, a família Wang aguarda impacientemente o retorno do neto da matriarca. Nisso, um dos parentes avisa para a senhora que o neto dela finalmente está de volta da sua missão. Vendo o carro se aproximar, a idosa elogia a eficiência do rapaz por ter cumprido a ordem tão rápido. Mas quando ele sai do veículo, todos percebem que o rosto do primo está completamente machucado e inchado. Chocada, a avó pergunta quem o agrediu e o neto culpa o marido inútil da prima por tê-lo deixado assim. Indignado, o pai do agressor grita que o entregador inútil ousou machucar seu filho e por isso vai pagar caro. Com o rosto inchado, o primo pergunta se eles deveriam chamar a polícia, mas a avó tem outros planos em mente. Ela recusa a ideia por ser um assunto de família e promete que vai garantir que o rapaz receba a punição que merece. Com isso, a matriarca manda o filho usar seus contatos do submundo para dar uma lição naquela besta e trazê-lo. Meia hora depois, o entregador chega ao condomínio e é surpreendido por dois homens enormes na sua frente. Os brutamontes então dizem para Etienne acompanhá-los, pois eles foram contratados para levá-lo dali. Mas o herdeiro percebe que foram enviados pela família Wang e se recusa a ir por ser seu último dia de trabalho. Sem paciência, os capangas decidem quebrar as mãos dele primeiro e avançam para cima do rapaz sem hesitar. Logo em seguida, gritos de dor ecoam pelo corredor, indicando que o plano dos agressores falhou miseravelmente. Então o protagonista sai da confusão sem nenhum arranhão e fica aliviado por seu trabalho não ter sido afetado, mas um dos capangas se levanta e tenta acertá-lo por trás com um golpe cheio de fúria. O soco atinge o ombro do rapaz, mas sua única preocupação no momento é com a sacola de comida do cliente. Com reflexos rápidos, ele consegue segurar a encomenda antes que ela caia no chão e seja danificada. Aliviado, o herdeiro sorri ao ver que o pedido do cliente permaneceu intacto mesmo durante a briga. Ele sobe na sua moto e parte para a última entrega do dia, deixando os dois agressores caídos para trás. Coincidentemente, o destino final do seu turno é justamente o Hotel Vanhal, onde a festa da família acontece. De volta ao evento, o pai do primo avisa a matriarca que os bandidos contratados foram derrotados pelo entregador. Os convidados ficam chocados ao descobrir que o genro inútil é na verdade um mestre em artes marciais. Nesse momento, um senhor chega para parabenizar o aniversariante e é anunciado como gerente da empresa de delivery. Ao ver o chefe do rapaz, o pai do primo tem uma ideia e cochicha um novo plano no ouvido da sua mãe. O gerente Macun presenteia a matriarca com uma garrafa de vinho caro, desejando felicidades no seu aniversário. Ele percebe o mau humor da senhora e ela explica que a família Wang está sofrendo uma grande desgraça doméstica. Com isso, o pai do agressor cochicha no ouvido do gerente e conta toda a história envolvendo o entregador. O chefe fica chocado ao saber que o genro não só traiu a esposa, como também machucou o jovem mestre. Então o parente lamenta não ter contatos para dar uma lição no ingrato, e o gerente percebe a indireta. Ao ser informado que o bastardo é um de seus funcionários, o chefe fica surpreso com a coincidência. Com um sorriso malicioso, o gerente assume a responsabilidade e diz que vai cuidar do assunto pessoalmente. Ele então liga para um funcionário e ordena que designe uma entrega para o rapaz diretamente no hotel da festa. 15 minutos depois, o herdeiro chega na frente do prédio para realizar a sua última entrega do dia. O protagonista liga para o cliente e avisa que o pedido chegou, pedindo para que ele venha buscar na entrada. Mas do outro lado, o gerente ordena que ele traga a comida para dentro, enquanto a família inteira observa. O rapaz estranha o pedido, pois sabe que entregadores não são permitidos dentro daquele hotel de luxo. No salão, o gerente e a matriarca trocam sorrisos satisfeitos por verem que o plano está funcionando. Com uma voz sombria, o chefe manda o funcionário esperar por ele na entrada, sem dar mais explicações. O herdeiro entra no saguão e logo percebe que tem algo muito errado acontecendo ali naquele momento.
De repente, a família Wang e o gerente aparecem e o rapaz entende que tudo não passou de uma armadilha. O chefe então grita para ele tirar o uniforme e entregar o crachá da empresa imediatamente. Confuso com a situação, o entregador pergunta o que aquilo tudo significa e por que ele está fazendo isso. Nesse instante, o primo aparece e o chama de idiota por não reconhecer o próprio chefe da empresa. Para provar sua autoridade, o gerente diz que vai pedir para o supervisor que o contratou ligar para ele. Logo, o supervisor liga e pergunta como o rapaz ofendeu o presidente, pois ele já foi demitido da empresa. Irritado, o rapaz pensa que queria terminar sua carreira bem, mas o chefe estraga tudo e o manda tirar as roupas. Sem escolha, o herdeiro começa a tirar o uniforme, enquanto os outros gritam para ele se apressar. Com isso, o pai do agressor ri e debocha da arrogância que o rapaz demonstrou ao bater no seu filho. Então o protagonista pergunta pro chefe se o contrato de agência dele não expira naquele ano. O gerente então questiona o que ele tem a ver com isso e se pergunta como o funcionário saberia de tal informação. Com um sorriso, o herdeiro avisa que ele não precisa ir à capital, pois não será mais o agente da empresa. Indignado, o gerente grita e pergunta quem ele pensa que é, pois tem uma ótima relação com o CEO da empresa. Nesse momento, a matriarca grita furiosa e ordena que aquela besta do Ye Chen se ajoelhe na sua frente. Ela o acusa de trair a neta e bater no seu neto e por isso vai executar a justiça da família, na frente de todos. Mas o herdeiro questiona por que deveria se ajoelhar e diz para a velha senhora continuar sonhando com isso. A idosa lembra que há 3 anos ele prometeu aceitar a justiça da família caso fizesse algo prejudicial. O protagonista então confirma com convicção que sua palavra naturalmente ainda vale como antes. Sendo assim, o parente ordena que tragam a régua de dragão gigante da família para aplicar a punição. Os convidados comentam que apanhar com aquilo dói por 3 dias e que mais golpes apodrecem o rosto. Com um sorriso maligno, o tio da moça ordena que batam no rapaz 20 vezes com aquele objeto dourado. Nisso, o pai da moça diz que falhou em discipliná-lo e por isso ele mesmo vai aplicar a lição pessoalmente. Mas a ex-esposa pega a régua e diz que ela mesma fará isso, pois ele ainda é o marido dela. Com um sorriso irônico, o rapaz questiona se não bastava traí-lo e culpá-lo, e agora ela quer bater nele. Por fim, o protagonista pensa sarcasticamente que se casou com uma ótima esposa rara de se encontrar. A ruiva diz que ele é seu marido e que se alguém for bater nele, a única pessoa que pode fazer isso é ela. Mas o primo pega a régua da mão dela com raiva e ofende o rapaz, o chamando de cachorro. Ele então ameaça o herdeiro com o objeto e se prepara para bater com toda a força no rosto dele. Porém, o protagonista segura a régua de dragão com a mão e consegue impedir o golpe do agressor. E com um movimento rápido, o rapaz acerta o objeto na cabeça do primo, que grita de dor com o impacto. Os convidados ficam chocados ao ver o genro agregado bater no neto legítimo da poderosa família. A matriarca grita que vários chefes de departamento estão presentes e que podem prendê-lo agora mesmo. Com calma, o herdeiro diz que todos viram o primo o atacar primeiro e que ele apenas agiu em legítima defesa. Nisso, o sogro o acusa de não ter palavra por ter concordado em aceitar a punição da família antes, mas o rapaz responde que só aceitará a justiça deles se ele realmente tiver feito algo de errado. A idosa então grita que ele arrumou outra mulher e que ainda por cima bateu no neto dela sem motivo. Cansado das mentiras, o herdeiro revela que a traidora é a neta dela que estava em um hotel com Feng Shao. Os convidados começam a fofocar sobre o caso, pois já sabiam que as famílias queriam se unir a tempo. Desesperada, a moça diz para não acreditarem nele e afirma que só encontrou o rapaz para discutir negócio. O protagonista a questiona se é mesmo preciso um quarto de hotel e um roupão para discutir financiamentos. Nesse exato momento, os convidados percebem a chegada do jovem mestre Fang na festa de aniversário. O ricaço entra no salão, segurando um presente, e pergunta o que está acontecendo com todo mundo ali. A ruiva corre até o amante e pede para ele confirmar para todos que ela só o encontrou para falar de negócios. Ele a abraça e diz para ninguém acreditar no inútil, pois eles são inocentes e ela só foi entregar um documento. O amante então desafia o rapaz a mostrar provas em vídeo, sabendo que a gravação do hotel já foi apagada. Com um sorriso, o amante diz que o rapaz o calúnia por outro motivo e revela que ele trabalha como entregador. Ele mente dizendo que a atitude do funcionário foi péssima e que por isso deu uma nota de 1 estrela para ele. Um dos parentes então pede para o gerente da empresa de delivery verificar os registros do entregador. Olhando o celular, o chefe confirma que o rapaz de fato recebeu uma péssima avaliação no dia anterior. Com isso, os convidados começam a ofender o protagonista, o chamando de pessoa de classe baixa e vingativo. O herdeiro então se vira para a esposa e pergunta por que ela não explica o motivo real para ele ter agido assim. Mas a ruiva responde friamente que a culpa é dele por não ser esforçado e ter pouca habilidade para aguentar
O rapaz ri com desdém e se pergunta que esperança ainda pode ter por aquela mulher tão inconstante. Ele então se vira para a matriarca e pergunta se ela tem alguma prova de que ele a traiu com outra mulher. A idosa fica sem palavras e a neta desvia o olhar, pois ambas sabem que não existe nenhuma evidência. Sendo assim, a senhora diz para esquecerem o assunto, mas que a agressão ao neto não será perdoada. O herdeiro explica que foi atacado com uma faca e ameaça chamar a polícia, pois o primo também será detido. Furiosa, a matriarca grita que ele ficou muito ousado depois de viver às custas da família por 3 anos. Com calma, o rapaz promete que não vai procurar briga com o neto dela se não for provocado primeiro. Por fim, ele faz um único pedido e espera que ela finalmente concorde em deixá-lo se divorciar da neta. Rindo de raiva, a idosa lembra a todos que aquele casamento foi uma decisão de seu falecido marido. Ela conta que sempre rejeitou os pedidos de divórcio dos pais da moça para honrar o último desejo do avô. A senhora elogia a neta como a maior beleza da cidade e diz que nem precisa falar que não é digno dela. Com ódio, ela anuncia que não vai mais seguir o desejo do falecido e expulsa o rapaz da família Wang. Para comemorar, o tio da moça pede para o garçom servir bebidas para todos os convidados presentes na festa. Os convidados parabenizam a família por finalmente se livrar do genro inútil e desejam um bom pretendente para a moça. Nisso, a mãe da ruiva aproveita para revelar que a filha e o marido nunca tiveram nada por 3 anos. Com orgulho, a mulher afirma para todos que sua herdeira ainda é pura e a moça fica com muita vergonha. O protagonista apenas observa a cena com um leve sorriso no rosto, sem se abalar com a humilhação. Ele então pensa que essa foi a escolha dela ser tratada como um produto e ser vendida para o maior lance. Com a taça na mão, o herdeiro parabeniza a ex-companheira por finalmente poder achar alguém do seu nível. Mas a moça diz que se ele se ajoelhar e implorar ela, talvez convença a avó a não se divorciar por enquanto. O rapaz questiona por que ele se ajoelharia para ela depois de ter sido traído de forma tão baixa. Sem hesitar, o jovem vira a taça de vinho com um movimento rápido e decidido na direção dela. Então ele derrama toda a bebida no chão e afirma com frieza que ela não é digna. Chocada, a ruiva pensa que aquele homem baixo e barato enlouqueceu de vez por estar se rebelando. Ela então reclama com a avó, dizendo que o divórcio é uma punição muito leve para ele. Depois de tudo, o primo concorda mostrando o rosto machucado e a matriarca garante que ninguém mexe com a família Wang. A senhora discursa para os convidados, dizendo que o rapaz desperdiçou 3 anos da juventude da neta. Com isso, ela implora para que todos os figurões da cidade ajudem a cortar os meios de vida do ex-genro. Os presentes começam a cochichar sobre o plano da família de impedir que o jovem consiga comer em um show. O mestre Fang então oferece seu apoio e garante que nenhum hotel abaixo de 4 estrelas o aceitará. Com um sorriso vitorioso, o amante avisa que não só vai ficar com a mulher dele, como fará implorar no chão. Em seguida, o dono de vários restaurantes se oferece para proibir o rapaz de trabalhar em qualquer lugar do ramo. Por fim, o gerente Makun também se junta e bane o ex-funcionário de todos os serviços de entrega da cidade. Com um sorriso debochado, o herdeiro pergunta se mais alguma indústria pretende colocá-lo na lista negra. Nisso, o CEO de uma rede de karaokês o proíbe de trabalhar em bares e o rapaz apenas ri da situação. Então o primo lembra que o ex-cunhado sabe lutar e pode tentar se tornar um guarda-costas de algum ricaço. Os convidados comentam que é impossível conhecer todas as pessoas ricas e influentes da cidade de Yunzhou. De repente, um dos homens se vira ao perceber a chegada de uma mulher misteriosa e muito elegante na festa. Sentada em um sofá, uma moça bonita e de roupa vermelha chama a atenção de todos com sua presença forte. O tio da traidora corre para pedir desculpas por não ter recebido a presidente Qin de forma adequada. Encantado com a beleza dela, o gerente Makun pergunta para o anfitrião quem é aquela mulher deslumbrante. O parente o chama de inculto por não conhecê-la e revela que ela é a famosa vice-presidente do grupo Huashen. Logo, a identidade da moça é confirmada como Qin Hongyan, a poderosa executiva da enorme companhia. Nesse momento, o protagonista pensa com ironia que aquela é justamente a empresa que o avô comprou para ele. O narrador explica que a presidente é muito poderosa e já fechou acordos bilionários para a empresa sozinha. O tio então afirma que se existe alguém que conhece todos os ricos da cidade, essa pessoa é a presidente Qin. Com isso, o gerente concorda e diz que com sua beleza, ela deve ser objeto de desejo de todos os ricaços. Mas a mulher o repreende pela insinuação e o tio da moça se desculpa rapidamente pelo comentário do outro. Com inveja, o gerente pensa que, para ser tão bonita e poderosa, ela deve ter usado alguns meios questionáveis. Então o tio pede para a presidente ajudá-los a acabar com o rapaz, citando os favores que já fez a ela. Com um olhar frio, a executiva ignora o pedido e pega sua cigarreira de dentro da bolsa com calma. Sem nenhuma pressa, a mulher retira um cigarro e o coloca na boca, se preparando para acendê-lo. No mesmo instante, vários homens importantes da festa correm para oferecer seus isqueiros para a poderosa mulher. Mas a executiva ignora todos os ricaços que a cercam com seus isqueiros sem demonstrar nenhum interesse.
Com o cigarro na boca, a mulher chama o protagonista e pede para que ele se aproxime dela imediatamente. Achando o vice-presidente interessante, o herdeiro caminha até ela e pergunta o que ela deseja dele. Então a poderosa mulher olha para o rapaz e ordena de forma direta para que ele acenda o cigarro dela. Os convidados ficam chocados com a cena e não entendem por que ela pediria algo para aquele lixo inútil. Com uma expressão neutra, o jovem responde de forma simples que não tem um isqueiro para ajudá-la. Os outros homens ficam furiosos com a recusa e não acreditam que ele ousou negar o pedido da deusa deles. Sem se irritar com a resposta, a executiva se levanta e caminha lentamente na direção do protagonista. Ela se aproxima e pergunta de forma seca qual é o nome dele, mas o rapaz se faz de desentendido. Após ela repetir a pergunta, o herdeiro responde com ironia, questionando se ela é surda por não ter ouvido antes. O tio da moça tenta intervir e o proíbe de ser rude, mas a presidente o impede com um simples gesto. Ela então se aproxima e oferece uma saída para ele por ter o mesmo sobrenome do novo presidente da Washing. Sussurrando em seu ouvido, a mulher o convida para ser seu guarda-costas pessoal e elogia sua aparência. Os convidados ficam confusos e começam a se perguntar por que a presidente Quen está protegendo aquele rapaz. A ex-esposa observa a cena com ciúmes e se pergunta quais são as verdadeiras intenções daquela mulher.